Senhor presidente desta sessão, senador Mozarino Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, nós tivemos ontem, aqui em Brasília, a abertura do Fórum Nacional do Comércio Logista do Brasil. Neste fórum, que é o 26º, temos lideranças de todo o Brasil, da nossa Roraima, onde Vossa Excelência representa, do nosso Ceará e de todas as câmaras dirigentes do Brasil, em que eles discutem uma série de ações para fortalecer esse importante setor da economia brasileira. E ali, este fórum dá continuidade aos seus trabalhos até domingo. Tem uma série de painéis, uma série de reflexões que envolve esse profundo debate que eles estão fazendo sobre o crédito, o consumo, o cenário econômico brasileiro e internacional, a relação com os consumidores que eles precisam cada vez mais melhorar e aprimorar, um debate muito forte sobre o comércio eletrônico, que para eles é preciso ter uma série de mudanças, particularmente a logística, para que eles possam entregar os seus produtos, um debate significativo sobre o crédito, o sistema de recuperação do poder de compra das famílias brasileiras, portanto, um seminário muito rico. E nesse debate vem muito forte a questão da micro e da pequena empresa, porque mais de 80% dos lojistas brasileiros são micro e pequenos empresários. São aqueles que têm, em média, 4 empregados em cada uma das suas lojas. E são eles aqueles que efetivamente estão gerando emprego no Brasil. Nós tivemos, senhor presidente, o cuidado de acompanhar, e acompanhando de perto, a chamada Relação CAGED, que é o Cadastro Nacional de Geração de Emprego e Desemprego, que todo mês o empresariado, os empreendedores brasileiros encaminham ao Ministério da Previdência Social e ao Ministério do Trabalho. Eu diria que de todos os cadastros do Brasil, este é um daqueles que não tem nenhuma crítica, porque ao fazer o seu lançamento, além de ter o nome do trabalhador, ter o número da sua carteira profissional, a data em que ele começou a trabalhar. Pois não. Eu queria apenas, interrompendo um pouquinho o seu pronunciamento, fazer o registro da presença nas nossas galerias de uma quantidade boa de pessoas que vêm assistir e esclarecendo que hoje é uma sessão não deliberativa. Portanto, não há votações e apenas destinada a que os oradores apresentem suas sugestões, seus comentários e debates. Então, hoje é uma sessão excepcional em relação às sessões de terça, quarta e quinta, onde há votações. E quero principalmente registrar que são pessoas que também do Colégio Sagrado Coração de Maria, do Ensino Fundamental de Brasília, Distrito Federal. Sejam bem-vindos, portanto. Até porque, senhor presidente, esses jovens aqui presentes serão nossos empreendedores de amanhã. O Brasil é um dos países de maior empreendimento do mundo e a vontade de grande parte da nossa juventude é ter o seu empreendimento, ter o seu negócio próprio e, a partir dali, crescer na vida e contribuir com a economia brasileira. Portanto, sejam bem-vindos. Como eu dizia, a relação CAGED é um cadastro muito consistente e que nos permite ter uma radiografia muito clara da realidade do emprego no Brasil. Esse país que hoje vive no pleno emprego. Todo país que tem menos de 6% da sua população procurando emprego é considerado como pleno emprego. E nesse último mês, no mês de agosto, que foi o último mês em que nós fechamos o nosso cadastro, o Brasil gerou 127.648 empregos novos, entre o saldo que nós tínhamos em julho, as emissões que nós tivemos em agosto e as contratações novas, nós tivemos 127.648 empregos novos. E vamos fechar esse ano 2013, com mais de 1.200.000 empregos novos sobre o saldo que nós tínhamos em dezembro de 2012.
Isso para que possamos ter uma ideia. As economias centrais, como os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, a França, a própria Alemanha, não chegam a gerar 800, 700 mil empregos por ano. Já o nosso país está acima de 1 milhão de empregos e traz isso desde 2008. Essa marca da geração de mais de 1 milhão de empregos novos todo ano. E o que chama a atenção é que quem gera emprego no Brasil são as micro e as pequenas empresas. Nesse mês de agosto, por exemplo, elas geraram 127.439 empregos, enquanto as médias e as grandes empresas tiveram saldo negativo. Nesse mês de agosto, entre o que as médias e grandes empresas empregaram e o que eles emitiram mais do que os empregos que geraram. Demitiram 2.463 empregos a menos. Se nós fizermos uma comparação de 2008 para cá, quando estruturamos a Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, em que Vossa Excelência, senador Bozarildo, foi um parceiro forte naquela aprovação aqui no Senado Federal, se não fosse as micro e pequenas empresas, o saldo de emprego no Brasil seria negativo, como acontece na Espanha, na França, em outros países. A maior economia do Brasil, que é o estado de São Paulo, as micro e pequenas empresas, em agosto, naquele estado, geraram 43.860 empregos a mais, enquanto as médias e as grandes empresas do estado de São Paulo demitiram 5.480 trabalhadores, ou seja, um saldo negativo na maior economia do estado de São Paulo. E o setor que mais desempregou no estado de São Paulo foi exatamente a indústria de transformação, esta que produz para o mercado nacional e deveria ter um outro posicionamento. E esse excelente resultado do mundo do emprego, da formalização do mercado de trabalho, é resultado da Lei Complementar 123, de dezembro de 2006. Esta lei, ela foi aprovada após a reeleição do maior e do melhor presidente de toda a história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Esta lei entrou em vigor em julho de 2007, quando ela iniciou, senhor presidente. Nós tínhamos apenas 1.337.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil. Nesse mês de outubro, nós iniciamos outubro de 2013, com 7.976.000 micro e pequenas empresas formais do Brasil. Portanto, nesses últimos 6 anos, à luz da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, nós formalizamos 6.500.000 micro e pequenas empresas, e é por isso que o Brasil hoje é considerado o país de maior empreendedorismo do mundo. E esse processo da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, como eu já havia demonstrado aqui, é aquele setor que está gerando emprego, gerando renda e crescimento econômico. Naquele período, quando iniciamos com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, tivemos por parte dos governadores do Brasil e particularmente do CONFAZ, que é o Comitê Fazendário dos Secretários Estaduais de Fazendas, uma resistência muito forte. E já em 2007, ainda no segundo semestre, o Congresso Nacional aprova a Lei Complementar 127, que era exatamente para fechar as janelas e as comportas em que os governos estaduais estavam utilizando para dificultar a implantação da Lei Geral. Em seguida, nós aprovamos a Lei Complementar 128, criando o empreendedor individual. E isso tinha como objetivo trazer para a formalização algo em torno de 11 milhões de pequenos empreendedores que tinham seus negócios, mas o Estado Nacional, o Pacto Federativo, os governos municipais, os governos estaduais viviam de costa para eles, impedindo que este setor pudesse se formalizar. E hoje, algo em torno de 4 anos após, menos de 4 anos, estamos com 3.398.000 empreendedores formalizados. E este público, lá em 2008,
nos dizia de que o seu objetivo era exatamente ser formal, ser legal, porque não queria mais continuar na informalidade e tendo muita dificuldade para poder ter acesso ao crédito e a fidelização dos seus clientes. Em seguida, nós aprovamos a Lei Complementar 133, e isso já em 2009, para organizar a economia criativa e este setor da economia tem um peso significativo, particularmente naqueles municípios em que a base da sua economia é o turismo, é a parte mais cultural. E esta lei complementar tem esta finalidade. E já agora, no governo da nossa presidenta Dilma, nós aprovamos a Lei Complementar 139, em que atualizamos o teto nacional da micro e da pequena empresa, elevando de 2.400.000 para 3.600.000 reais. E aqueles quase 8 milhões de micro e pequenas empresas estão nesse teto máximo de faturamento de até 3.600.000 reais. E também elevamos o teto de receita bruta do empreendedor individual de 36.000 para 60.000 reais, para que eles pudessem ter um melhor desempenho. E nesse período, assistimos também uma série de outras demandas. A principal delas é sobre o crédito. E, particularmente, na nossa Roraima, na nossa região norte, no nordeste do nosso Ceará e aqui na região centro-oeste da nossa Brasília, nós tínhamos o impedimento do crédito para o lojista, para o pequeno comerciante e para o setor de serviços no acesso do crédito dos fundos concessionais. Tinha uma trava que vinha dos anos 90, dizendo que, no máximo, esses fundos só poderiam aplicar até 20%. Enquanto uma cidade como a nossa Brasília, do nosso Gim Argelo, nosso senador, aqui, Gim, como você sempre nos ensinou, o que predomina na economia de Brasília é o setor de serviços, é o comércio, é essa vasta economia de prestação de serviços em que foi criada em torno da nossa grande Brasília. E aqui era a região mais prejudicada por conta dessa trava do impedimento do crédito. E em 2012, a presidenta Dilma sancionou a Lei 12.716, aprovada por unanimidade aqui no Senado Federal e também na Câmara Federal, permitindo a ampliação do crédito dos fundos concessionais para os lojistas do Brasil e, em especial, da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E este crédito, juntamente com a série de outras medidas tomadas pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, pela Caixa Federal, pelo BASA, que é um banco regional federal da região Norte, pelo BNB, que é um Banco Federal Regional da região Nordeste, e tem toda uma luta para se criar um Banco Federal Regional aqui do Centro-Oeste, e esse processo permitiu ampliar significativamente o crédito. No entanto, nós temos ainda uma agenda pendente, que precisamos enfrentá-la e precisamos superar. E o principal item dessa agenda diz respeito ao ICMS, que é o imposto cobrado pelos governos estaduais. Os governos criaram, senhor presidente, a chamada substituição tributária. E com esse mecanismo, os governos estaduais, sem exceção, estão neutralizando, estão tirando as vantagens tributárias em que a micro e a pequena empresa ganhou com o Simples Nacional. Com essa substituição tributária, eles cobram antecipadamente o ICMS cheio, que às vezes chega a 35% do preço do produto. E o empreendedor individual, a micro e a pequena empresa, não faz jus ao crédito do ICMS. O que é isso? Poder utilizar o ICMS para pagar outros tributos de abrangência estadual. E esse mecanismo tem neutralizado totalmente a vantagem que a micro e a pequena empresa tem na diminuição da carga tributária do seu ICMS, que começa com 1,25% e finaliza com 3,9%. Portanto, a micro e a pequena empresa, esses quase
8 milhões de empresas pagam isso de ICMS, mas com a substituição tributária, eles estão pagando em média 18%. Essa é a média nacional, mas tem produtos que chegam a 35% e isso nós precisamos enfrentar e modificar para que os 27 governadores, ou seja, eles cumprem na sua totalidade o Simples Nacional, como fizemos lá em 2007, quando tivemos que aprovar uma lei complementar. Temos também, senhor presidente, uma outra questão gravíssima que diz respeito à burocracia municipal, a burocracia estadual e um remanescente ainda da burocracia nacional. Nós precisamos ter o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, como a certidão de nascimento e a certidão de existência de cada empresa no Brasil. Não precisa ter cadastro municipal, que são 5.564. Não precisamos ter 26 cadastros estaduais e o cadastro do Distrito Federal, além do cadastro nacional. Podemos ter um único cadastro, que é o CNPJ, com um processo simplificado, para que a empresa no Brasil possa se formalizar num curto espaço de tempo, como acontece nos outros países do mundo, que em média são 2 dias, 48 horas. E o Brasil tem tecnologia para assim fazer. Eu lembro aqui que a Previdência Social, que era considerada a maior burocracia do Brasil até 2008, e eu tive a felicidade de ser ministro de Estado da Previdência Social brasileira e o nosso presidente Lula me dizia: você vai com uma tarefa de simplificar a concessão dos benefícios. E hoje a aposentadoria na Previdência Social é concedida em até meia hora. Essa tecnologia, essa inovação tecnológica está pronta e podemos implantá-lo também na criação, na modificação e na baixa da empresa, sem precisar dessa parafernália de papéis, de documentos e de procedimentos que se exige desse setor. Temos também uma outra questão gravíssima com o empreendedor individual. Ele, quando se formaliza, a sede da sua empresa é a sua residência, de um modo geral, é uma marmitaria, é um salão de beleza, é pequenos negócios em que eles se constituíram para garantir a renda da sua família. No entanto, ao se formalizar, ao receber o CNPJ, o município, de imediato, o enquadra como pessoa jurídica e como empresa comercial. E o IPTU, o Imposto da Propriedade Territorial Urbana, que é diferenciada para a residência comparado para a sede da empresa comercial, eleva muito. E aí este IPTU é quadruplicado, às vezes é multiplicado por 10 em algumas regiões do Brasil. E isso neutraliza todos os efeitos, as vantagens do empreendedor individual, causando um prejuízo muito forte para esse segmento. Nós precisamos também, senhor presidente, nessas mudanças que estamos construindo com o Ministério da Micro e da Pequena Empresa, com o ministro Domingos Afif, que assumiu aquela pasta, com a presidenta Dilma, com os governos municipais, através das suas entidades representativas, com o COFAS, precisamos também enfrentar essa questão, além da substituição tributária, também do enquadramento do empreendedor individual, quando ele se formaliza, para que ele continue como o IPTU residencial sem ter esse acréscimo. E, por último, senhor presidente, nós precisamos enfrentar um outro tema que aflige a micro e a pequena empresa. É que os fundamentos da nossa economia, quando aprovamos a Lei Geral, lá em 2006, era nós tínhamos uma taxa Selic, ou seja, de cobrança de juros muito alta. Ela foi reduzida. Nós tínhamos um sistema tributário brasileiro sem iniciar
a chamada redução da carga tributária, que nós temos feito ao lado das médias e das grandes empresas, particularmente da contribuição previdenciária patronal, em que estamos substituindo a contribuição sobre a folha para a contribuição sobre o faturamento. E isso tem melhorado o desempenho dessas empresas. Mas, lamentavelmente, essas empresas não estão gerando emprego e nem mantendo o emprego que já existia, conforme aqui demonstrei. E esse processo é um debate político de âmbito nacional, porque, de um lado, a sociedade brasileira, através do Congresso Nacional, em articulação com o governo federal, tem feito a diminuição do chamado custo Brasil, tem diminuído o custo do empregado através da substituição da contribuição patronal do INSS sobre o faturamento. É necessário que este setor também dê a sua contribuição. E a primeira delas é não demitir os seus trabalhadores e, principalmente, nesse grande esforço nacional que todos estamos fazendo para recuperar a nossa indústria, fortalecer a nossa economia e, acima de tudo, continuar gerando emprego como exige a sociedade brasileira. Por isso, senhor presidente, eu estou indo agora ajudar num painel junto ao Fórum Nacional dos Lojistas do Brasil nesta reflexão a partir das 11 horas e que, em seguida, terá continuidade aqui no Brasil, aqui no Congresso Nacional, através do projeto de lei complementar 237 de 2012, que tem como relator na Câmara Federal o deputado Cláudio Puti e, por todo o mês de novembro, deverá estar chegando aqui ao Senado Federal para que possamos dar esses saltos. Por isso, eu quero agradecer, senhor presidente, o espaço concedido, a atenção e dizer que a economia brasileira precisa muito das micro e das pequenas empresas. Muito obrigado.